que eu tinha que receber, eu já recebi. Ah, mas eu ainda tenho que pregar a palavra, então eu vou ficar mais um pouquinho. Gente, que culto é esse, meu Deus? Glória a Deus, eu já estou cheia. Se eu fosse agora, embora, eu já teria recebido o que eu vim buscar. Mas como o Senhor ainda quer falar, né? Abre sua Bíblia em Efésios. Hoje Deus colocou uma palavra bem diferente, irmãos. Não vou estar lendo o primeiro capítulo aí, ó, o primeiro verso. Mas o Senhor colocou a carta aos Efésios. Então eu vou fazer vários comentários em cima da carta aos Efésios, até a gente chegar no final. Amém? Enquanto os irmãos acham, eu quero aqui agradecer o pastor Dorival, a pastora Divina, toda a liderança, né? Aquelas que eu conheço, que eu amo aqui, tem muita mulher aqui que eu amo. Dá para desligar o ventilador de cá? Cada palavra aqui voando. E assim, meninas, eu vou falar para vocês, onde que eu vou, eu digo que a gente espalha o que é bom, né? A gente vê muito assim, no vento, tudo que é ruim, se espalha muito rápido. E eu digo sempre que eu espalho o que é bom, irmãos. E eu vou falar um negócio para vocês, ó. Isso aqui é bom demais. Esses pastores aqui, irmãos, eles foram meus pastores, irmãos. Eu falo de novo, gente. Eu nunca vi um homem tão sábio. Eu falo assim, eu sou uma teóloga, eu estudo a Bíblia, eu já, né, mas as pregações que eu mais gostei na minha vida saíram daqui, ó. Aleluia! Com toda simplicidade, eu honro aquilo que tem que ser honrado, irmãos. Então vocês têm o privilégio de ter um grande homem, uma grande mulher aqui na liderança. Amém, irmãos? Primeiro verso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos. Repete comigo, irmão. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Eu quero que repete só o finalzinho. E fiéis em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Amém. A graça a vós, outros a paz, da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Soterrar. Irmãos, vamos orar. Irmãos, eu quero pedir uma oração especial hoje, nesse momento aqui. Nós estamos vivendo um momento polêmico dentro das nossas igrejas do Brasil, por causa daquele menino que se levantou na igreja e que hoje ele virou motivo de chacota, motivo de riso, motivo de tudo quanto é coisa ruim para cima de nós que é crente por causa das falhas daquele menino. O que eu quero pedir para a igreja, irmãos, eu quero pedir em oração àquele menino, sabe, que todo mundo sabe quem é. Sabe, eu quero que a igreja ore, irmãos, pela família daquele menino. Aquele menino, irmãos, tem um pai que não é crente, tem uma mãe com câncer há 5 anos e a sua irmã, que tudo nos leva, ela é uma menina que mexe com as partes espirituais, né? Então, assim, irmão, aquele menino foi criado num berço que não entende o evangelho e deu sua cara e errou. Nós vemos que cometeu grandes erros por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de tudo. Mas nesta noite eu proclamo que crente, irmãos, ele não sai espalhando mal e julgando e condenando. Nós oramos por aqueles que erram, nós oramos por aqueles que falham e nós orientamos na palavra de Deus. Então que nós fechamos os nossos olhos, coloque em oração a Ele, aquilo que você veio buscar nessa noite, que o Senhor possa lhe conceder pelo Espírito Santo de Deus que está aqui neste lugar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós colocamos, Senhor, todo aquele, Senhor, que levanta o teu favor, mas que erra, que falha, que padece no meio do caminho, que é julgado, que é perseguido, nós colocamos, Senhor, a tua presença, que o Senhor possa levantar cada um de nós, cada caído nesta noite, Senhor, entendendo que só o teu Espírito é capaz de conduzir de verdade, que o Senhor possa, Senhor, despertar o Evangelho nas suas igrejas, para que homens e mulheres escolhidos e separados da tua vontade, Senhor, sejam cada vez mais capacitados
Então vamos lá, irmãos. A palavra de Deus, quando Paulo escreve essa carta, irmãos, é a carta, ela é considerada uma das cartas da prisão, né? Paulo escreve ali Colossenses, Filipenses, Filemon e Efésios. E nós vimos que esta carta, ela foi uma carta direcionada para Efésios e para outras igrejas. Nós vimos que ele orientava os irmãos. Então eu quero que os irmãos prestem bem atenção naquilo que eu vou estar explicando. Efésios, irmãos, era a cidade. Vocês não estão entendendo. Efésios era a capital de Roma, sabe? Ali na Ásia Menor. Nós vimos que Efésios, no ano 133 a.C., ela já havia 500 mil de habitantes, sabe? Efésios tinha uma população gigante e tinha os templos que adoravam a Baal e tantos outros deuses, que era o maior centro de comércio de Efésio. Ali eles vendiam as imagens dos ídolos e os falsos profetas, e ali havia culto, adoração a Satanás e todos os seus demônios. Ali havia culto, e dentro desses cultos, irmãos, havia tudo que ele prestasse. Efésios era dominada por Satanás e seus demônios, sabe? Efésios era entregue a nada que pertencia a Deus verdadeiro. Mas de repente vai um homem ali com coragem, pequenininho na sua estatura, quase um anão, mas com o poder de grandeza da palavra de Deus, porque havia sido escolhido e separado para anunciar a verdade, o evangelho em Cristo Jesus. O interessante é que Paulo, ele já começa as suas cartas saudando graça e paz da parte de Deus e o nosso Senhor, que é o Pai de Jesus Cristo. Em suas cartas ele sempre deixava claro: olha, eu estou saudando você na graça e da paz de Deus, Pai Criador, mas que esse Deus, ele é Pai de Jesus Cristo, aquele que eu estou pregando, aquele que eu estou falando, aquele que morreu, mas acima de tudo, aquele que ressuscitou por você. E Paulo começa a pregar aos gentios, e Paulo começa a falar aos gentios. Quem são os gentios, irmãos? Os gentios são eu e você, aquele que não fazia parte da nação escolhida, o povo israelita. Mas Paulo se coloca: eu sou o apóstolo dos gentios, eu sou o apóstolo daquele que ninguém quer levar a palavra, aquele que ninguém acredita, aquele que ninguém imagina que ele é capaz, mas Deus me chamou, me capacitou para levar a palavra para você. E Paulo leva, irmãos, e nós temos que, eu não vou entrar na questão do detalhe da viagem de Paulo ali, mas nós vamos passar para a carta mesmo. E nessa carta Paulo já estava preso em Roma, sabe? E ali ele não parou de evangelizar. Ele poderia ter escrito uma carta melancólica: irmãos, pelo amor de Deus, eu estou sendo vítima aqui, estou sofrendo, estou numa prisão, não aguento a injustiça, o sofrimento. Mas olha as cartas de Paulo. O que ele falava? Ele incentivava a igreja. Ele sabia que o campo de Éfeso era um campo perigoso e minado, que qualquer vacilo que tivesse a igreja poderia cair na idolatria, a igreja poderia cair na dispersar de Cristo Jesus. Então Paulo começa a orientar as igrejas, falando: fique firme, firmado na fé, irmão.